Muito bem, Srs. Deputados, vamos continuar os trabalhos da Comissão. Temos agora uma audição do Conselho de Administração do CTT, Correios de Portugal S.A., e acontece a propósito de um requerimento apresentado pelo PSD, que foi aprovado na Comissão, e que faz menção à qualidade do serviço postal, especificamente na região autónoma dos Açores. E temos connosco o Sr. Presidente Executivo, João Bento, Diretor-Geral e Chief Operating Officer, Pedro Silva, e Diretor de Relações Institucionais, João Cabos Santana. É assim, não é? Muito bem. Portanto, sejam bem-vindos à Comissão. A grelha de funcionamento é simples, é na base da pergunta-resposta e depois há uma ronda final para as dúvidas que subsistirem. Para começar, é o requerente, o PSD, e imagino que seja o Sr. Deputado Paulo Muniz, que é o deputado que vem dos Açores, e dispõe de 7 minutos, Sr. Deputado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Presidente da Comissão Executiva e todos os colegas que o acompanham, e começaria por centrar a necessidade desta nossa audição, e tem a ver com o incumprimento reiterado daquilo que são os indicadores de qualidade de serviço por parte do Serviço Postal em relação à região autónoma dos Açores. Eu vou centrar esta nossa primeira análise naquilo que são os indicadores referentes a 2024, mas começaria desde já por dizer que este padrão de incumprimento se verifica sistemática e estruturalmente ao longo dos últimos anos. O primeiro indicador que gostaria de salientar tem a ver com a entrega da correspondência registada, que tem um nível de serviço acordado pelo contrato de concessão de até 2 dias úteis de entrega, e no caso dos Açores está 26% abaixo da meta dos 90%, o que significa na prática que 1 em cada 3 envios registados chega com um atraso superior ou igual a 3 dias. A correspondência prioritária também perde sentido, uma vez que tem uma entrega média entre 3 a 4 dias, com um desvio de 15,8 pontos percentuais face à meta. Os períodos mais alargados, aqueles que dão a possibilidade de entrega até 4 dias úteis, cumprindo com os SLAs, ainda assim está 9,1 pontos percentuais abaixo, o que significa que há atrasos que podem ser muito relevantes em matéria de avisos de tribunais e outras responsabilidades. O próprio Correio Azul falha a meta. Aliás, no quadro do cumprimento das metas, os Açores não têm, por parte do Serviço Postal do CTT, nenhum indicador no verde. Isto é estruturalmente preocupante. Outra questão que nos suscita enorme preocupação, porque é tendente à resolução do problema, tem a ver com o facto dos indicadores para os Açores não espelharem a granularidade de olhar para um conjunto de ilhas do grupo ocidental, ou central, ou oriental. Eu já não exijo, entre aspas, que se olhe para o problema ao nível de cada ilha. Porque só conhecendo a realidade das razões do atraso nas diversas ilhas se poderão ter soluções para elas. É evidente que o histórico, o que é que têm sido as razões apontadas pelo CTT para estes incumprimentos reiterados? Não são circunstâncias só de inverno, não são circunstâncias só dos dias de mau tempo, são circunstâncias, como se vê pelos indicadores, estruturais. Tem a ver com o espaço nos porões dos aviões que levam a carga, por vezes, nas soluções que foram adiantadas pelo CTT, encontrar carga marítima, mas, na verdade, como irei dar aqui 2 exemplos, aliás, foram da comunicação social, há encomendas postais com 30 dias de atraso. A RTP Açores fez uma reportagem absolutamente inaudita. Nos Correios de Angra do Heroísmo, os clientes vão aos Correios vasculhar, tentar encontrar encomendas postais com 30 dias de atraso. Isto é absolutamente impensável. A semana passada recebi de um cidadão dos Açores uma reclamação já em nível de exaustão, porque tem uma encomenda postal em via marítima há 16 dias que ninguém sabe, ninguém lhe explica, ninguém lhe responde. E esta é outra questão fundamental, que é também razão desta nossa audição.
os clientes dos Açores, quando interagem com os CTTs, ou fruto daquilo que nós compreendemos possa ser a evolução tecnológica, interagem com uma menina virtual no portal que lhes diz em loop sempre as mesmas respostas sem nunca responder a nada. Há um sentimento de impotência por parte dos açorianos quando têm que interagir com o CTT nos seus problemas de entregas que não acontecem. Há uma voz que se propaga nas redes sociais, que se propaga à boca pequena, desta incapacidade de serem atendidos, e serem atendidos em quê? Em reclamarem um serviço universal que, por lei, não pode excluir os Açores e os açorianos. É certo que possam existir constrangimentos de carga, acreditamos. É certo que possam existir constrangimentos meteorológicos, todos compreendemos, mas o que não pode existir é a falta de capacidade em encontrar estruturalmente meios alternativos, meios paralelos de transporte, e evidentemente que haverão sempre circunstâncias, e nós estamos habituados nos Açores a perceber que se num período particularmente difícil de intempérie não há barco, não há avião, que isto provoca atrasos, estamos preparados para isso, mas isto não pode ser a regra, isso tem que ser a exceção. E concomitantemente a esta circunstância de completo abandono, e agentes dos Açores em relação ao CTT estão por sua conta. Naquilo que nós achávamos pudesse ser esta defesa por intermédio da ANACOM, porque sim, a ANACOM supostamente recebe as bases de dados de todos os SLAs, todos os níveis de cumprimento e incumprimento que naturalmente os CTTs submetem para efeito de confirmação do cumprimento do contrato de concessão. Na verdade, a ANACOM deveria promover esta publicitação de indicadores por ilha para se perceber em cada ilha o que é que se passa. A solução para uma ilha como as Flores ou o Corvo pode e será seguramente diferente de uma ilha como São Miguel ou Terceira. Mas, na verdade, há uma opacidade nos indicadores, há uma diluição da gravidade do que se passa nos Açores e, aparentemente, obviamente, pelo número e pela expressão, diluído no todo nacional, não tem a importância que os açorianos no dia-a-dia sentem e experienciam. Há aqui, e esta audição pedida pelo grupo parlamentar do PSD tem estes dois propósitos. Primeiro, assinalar, evidenciar, dar voz a todos aqueles que, não sendo beneficiados como a lei obriga de um serviço universal postal dentro dos parâmetros definidos, estão silenciados porque a tecnologia e a barreira de comunicação com o CTT foi criada e está instalada. E também porque a ANACOM, aliás, aproveito para informar a Comissão que o grupo parlamentar do PSD dará entrada ainda hoje de um requerimento a suscitar a vinda da ANACOM para esclarecer porquê não olha para todos esses indicadores e não por iniciativa própria, num serviço à comunidade e ao país, publica estes indicadores no seu site com a discriminação por ilha ou por grupo de ilhas, para que se possa perceber com clareza, para que não se esconda o que se passa e não se dilua no todo nacional. Não pomos em causa o esforço que naturalmente o CTT faz e acreditamos que fará sempre, mas a verdade e os dados objetivos contrariam a ineficácia de uma atuação de quem tem por obrigação de lei de cumprir o que é o Serviço Universal Postal. E viver nos Açores e ser açoriano em qualquer ilha não é motivo de privação de não ter os mesmos níveis de qualidade de serviço postal, pese embora as circunstâncias excepcionais que todos nós conhecemos e compreendemos. Muito obrigado. Senhor deputado, terminou. Para responder, então, faz favor, dispõe de 7 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em boa verdade, não se trata de resposta, porque não houve uma pergunta, mas há uma manifestação de desconforto bastante óbvia, e eu queria começar por dizer, e em relação ao qual, naturalmente, suscita comentários da nossa parte. Queria começar por dizer que estamos de acordo com o Sr. Deputado no que diz respeito ao facto das coisas não estarem tão bem como gostaríamos. Estamos em grande desacordo em relação a algumas das razões que aponta para que isso aconteça.
e talvez começasse por referir, na medida em que deixou claro que não houve nenhum cumprimento de nenhum dos indicadores relativo a 2024, que eu próprio veiculei inúmeras vezes, em público, nesta Casa, que o contrato de concessão anterior, pela intervenção, eu diria, absurda, do regulador, num quadro legal anterior que era bastante perverso, constituiu um conjunto de indicadores de qualidade, de níveis de serviço, que eram objetivamente impossíveis de cumprir. E, portanto, enfim, só para esclarecer os senhores deputados, não foi só nos Açores, foi em todo o país que nós não cumprimos nenhum dos indicadores, com exceção de um em 24, no último ano, de algum modo confirmando aquilo que era a nossa reação inicial. O que acontece? Na transposição da Diretiva Postal para a lei portuguesa, que permitiu constituir a lei anterior, não a que está em vigor, e não é preciso, enfim, eu não sou jurista, eu sou engenheiro e gestor, mas é um conceito bastante fácil de explicar. Numa relação contratual entre um concedente e um concessionário, ou seja, neste caso concreto do CTT e o Estado português, representado pelo seu governo, quem estabelecia aquilo que é essencial no contrato de concessão, neste contrato, que é um contrato administrativo entre duas partes, como em qualquer contrato, as relações contratuais e as restrições têm que ser estabelecidas por ambas as partes e expressadas no contrato. E neste caso era uma terceira parte, o regulador, que definia os critérios de densidade, os níveis de qualidade e a formação do preço. E foi isso que permitiu, no fundo, que nós durante algum tempo tivéssemos um conjunto de indicadores que não fazia sentido e que eram objetivamente impossíveis de cumprir. Enfim, 7 destes 24 indicadores exigiam um nível de cumprimento de 99,9%. Significa que, se falhássemos 2 vezes em 1000, já estávamos a incumprir. E, portanto, só para dizer que esta situação que referiu é uma situação que resulta em grande medida dessa conjuntura. A realidade é que o Governo, consciente disso, a propósito do processo que conduziu à celebração do novo contrato de concessão, aquele que está em vigor, não só se viu na necessidade de alterar a lei postal para que o Governo pudesse exercer a sua legitimidade democrática e, portanto, estabelecer as condições em que este serviço público é prestado e não deixar isso para uma terceira parte, porque quem tem legitimidade política para estabelecer as condições em que o serviço público é prestado são os governos e o Parlamento, não uma entidade independente. Portanto, alterou a lei e envolveu-se num processo que conduziu ao contrato de concessão que temos hoje em vigor, que é um contrato de concessão em que os indicadores foram bastante alterados, no sentido de uma maior razoabilidade, não tendo, a nosso ver, chegado a ser alinhados com aquilo que a própria lei diz, que deviam apontar para estar em linha com os melhores indicadores nas práticas dos países da União Europeia. Não tendo lá chegado, aproximámos-nos bastante e, portanto, temos hoje indicadores que são indicadores bastante mais razoáveis. Indo agora às razões estruturais que o Sr. Deputado refere, eu aí queria aderir sem reservas ao seu diagnóstico. Elas são, de facto, estruturais. Mas, infelizmente, não têm apenas a ver com a condição, digamos, com as características geográficas inerentes à região autónoma, tem que ver com, em grande medida, alterações que foram sendo constituídas no processo que permitiria ao CDT, alegadamente, entregar os níveis de serviço que foram acordados. A propósito dos níveis de serviço que foram acordados, ainda diria que nós hoje temos 7 e não 24 indicadores, e, portanto, naturalmente, bastante mais simples do que no passado, mas em relação aos indicadores que envolvem o tráfego para ambas as regiões autónomas, está ainda por definir algo que foi acordado com o Governo na presença e na companhia do regulador, que é justamente tendo em conta a necessidade, digamos, as dificuldades estruturais que resultam da condição das regiões autónomas, devíamos, no fundo, constituir uma espécie de waiver permanente face àquilo que é o nível do indicador, isto para não, no fundo, estabelecermos indicadores que seriam eles próprios, muito pouco ambiciosos. Isso está ainda por definir, enfim, a nossa expectativa é que isso possa acontecer até o final deste ano, mas vou então às razões estruturais. Nós temos, no essencial, uma restrição de capacidade
que é agravada, como o Sr. Deputado referiu, por razões óbvias, sempre que há condições climatéricas adversas, essa restrição de capacidade diz respeito ao tráfego aéreo. O tráfego postal é um tráfego em todo o mundo, viagem em aviões comerciais de passageiros. E, portanto, nós temos constrangimentos que são comuns, neste caso à SATA e à TAP, que têm que ver com, por um lado, cancelamento, por razões que são da conveniência das companhias, de voos, ainda que não haja restrições de natureza climatérica, restrições que resultam naturalmente de cancelamentos, que resultam naturalmente de razões climatéricas, e depois, mais grave do que isso, temos um fenómeno na indústria da aviação se chama de short shipping, na medida em que nos é conferida muito menos ou muito menos capacidade do que aquela que está contratualizada. E só para dar uma ideia, ilustrando, digamos, aquilo que estava a referir, tentando quantificar, nós temos até o dia 30 de setembro, que foi os dados que apurámos para trazer para esta audiência, até o dia 30 de setembro deste ano, nós temos 68 dias em que o tráfego que podemos embarcar para os Açores ficou com um saldo superior a 20%. Portanto, ou por cancelamento de voos, ou por short shipping, ou porque e houve alguns recentemente, razões climatéricas muito adversas, nós ficámos com mais de 20%, há dias em que ficámos com mais de 50%, com mais de 60%, no dia 13 de julho tivemos mesmo 100%, no dia em que não houve capacidade para transportar nada. Isto significa, 68 dias, são 25% dos dias do ano. E, portanto, estatisticamente, em 25% dos dias do ano, neste ano, nós não tivemos a capacidade que estava contratualizada com as companhias aéreas para fazer chegar o tráfego. Pode terminar, por favor. Posso terminar, mas ainda não terminei. Mas tem que terminar porque tem um tempo disponível. Ótimo. E depois tem novas rondas que podem ter. Então, eu vou terminar já só para dar uma certa coerência à minha intervenção inicial. Para finalizar, então. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, esta dificuldade que resulta destes três aspectos que referi foi muito agravada com decisões da SATA recentes, sobre as quais tenho o maior interesse em pronunciar-me, que restringiram profundamente, não só por ter alterado o número de voos permanentemente, mas sobretudo por ter alterado drasticamente os tempos de atendimento e as horas de corte em que aceita a nossa carga e em que em Lisboa ou no Porto, e em que dispensa a nossa carga nos Açores, mas sobre isso terei a oportunidade numa das próximas perguntas. Muito obrigado. É mesmo assim, Sra. Presidente do CTT, porque agora vai então colocar questões o Grupo Parlamentar do Chega e depois o Sr. Presidente volta a responder e estamos neste ritmo. Perfeito. E depois ainda tem a prerrogativa de ser o último a falar e então é que pode concluir, mas sempre dentro dos temas, porque senão isto seria infindável. Garanto-lhe que seria infindável. E então, pelo Grupo Parlamentar do Chega, pela movimentação, presumo que é a Sra. Deputada Ana Martins, é isso? Sra. Deputada, faz favor. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, excelentíssimos Srs. Membros do Conselho de Administração dos CTTs. Realmente, o Grupo Parlamentar Chega acha muito pertinente esse requerimento por parte do PST, porque achamos também que é inaceitável que a qualidade do serviço postal, especialmente nas regiões autónomas e particularmente nos Açores, esteja muito abaixo dos índices de qualidade. Realmente os relatórios da ANOCOM mostram, tendo em conta as metas de 90%, uns índices muito baixos, 26% no caso do correio registado e 15,8% no correio prioritário, e achamos que isso é inaceitável num Estado de Direito, mesmo que o CTT aleguem que devido às situações meteorológicas e logísticas, e como já falou aqui o Sr. Presidente, também a situações estruturais. E se formos analisar os últimos anos, o que temos vindo nas ilhas foi o fecho de várias estações de correio, a diminuição dos recursos humanos, e achamos também que os CTT não estão preparados para as nossas situações, para as nossas particularidades. Realmente, estes dados mostram que os açorianos continuam a ser tratados como portugueses de segunda qualidade.
E o CTT, como uma concessionária privada, lucrativa e, no fundo, monopolista, achamos que tem que prestar um serviço público de qualidade e o Estado também tem a obrigação de garantir a fiscalização e esse cumprimento. E neste sentido, nós temos aqui várias questões que gostaríamos de ter respostas. Em relação aos agentes de qualidade que estão abaixo, que cronograma estabelecem para que os CTT possam alcançar as metas de qualidade nos Açores? E se há algum plano especial logístico operacional, especificamente para os Açores, de modo a garantir que esses atrasos não sejam tão crónicos. E finalmente, aqui o meu colega do PS, o Sr. Deputado Paulo do PSD já referiu, mas queremos saber também se, a partir de agora, os relatórios da ANACOM e da CTT vêm discriminados por ilha, para então percebermos de melhor forma o desempenho para cada ilha, com metas mais claras e comparáveis. E relativamente à fiscalização, que mecanismos de recuperação estão previstos ou que serão implementados pelo incumprimento repetido do nosso serviço postal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, para responder nos mesmos termos, Sra. Presidente do CTT dispõe de 6 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou já às perguntas, mas queria contrariar apenas 2 dos comentários na sua intervenção inicial. O primeiro é de que nós, de facto, não temos, ao contrário do que será a sua expectativa, abandonado os Açores ou fechado lojas. Nós temos hoje mais pontos de presença no território do que tínhamos no passado e terei o maior gosto em partilhar consigo os dados que, objetivamente, estão presentes, mas, enfim, só para lhe dar uma ideia, em 2023 nós tínhamos 25 lojas, 35 postos, 75 agentes Pay Shop e 6 lockers, um total de 142 pontos de presença, hoje temos 151. Portanto, há essa percepção, enfim, que resulta de uma narrativa do passado, de que os CTT privatizados tinham abandonado o país. Eu próprio tive o enorme privilégio de poder, nesta Assembleia, ter anunciado, 15 dias depois de exercer funções, que tinha encerrado, tinha terminado o fecho de lojas e não só tinha terminado, como reabriríamos todas aquelas que tinham sido fechadas em sedes de conselho, coisa que tive o prazer de fazer pessoalmente. Portanto, há essa. Depois há um tema que também refere, que não está, infelizmente, tenho que chamar a atenção para isso, é correto, nós não somos monopolistas, nós somos um concessionário do serviço público, mas o Correio é uma atividade liberalizada na Europa há já muitos anos. Acontece que justamente nos Açores não há ninguém que tenha interesse em desempenhar essa função. E no que diz respeito às encomendas, é um mercado, enfim, absolutamente não só liberalizado, como de enorme concorrência. Quando pensamos regressar e que plano, que seria a sua primeira pergunta? Nós temos a nossa, enfim, é bastante fácil de evidenciar que a principal restrição que encontramos neste momento diz respeito à inexistência e limitação do número de voos diários. Isso em particular no caso da SATA, acrescentou à restrição, à redução do seu número de voos, e a SATA, creio saber que também desenvolve um serviço público, passou a trabalhar apenas das 8h30 às 5h, e significa, como já disse há bocadinho, tentei na parte final da resposta ao deputado Paulo Muniz, explicar que nós, hoje, somos penalizados porque a SATA só começa a dispensar ou a aceitar correio às 8h30 e a hora de corte é 5h30. Ora, nós trabalhamos 24 horas por dia. E só para ilustrar a dimensão desta restrição, Sra. Deputada, e esta afirmação é muito contundente, nós hoje temos dias em que mesmo para Ponta Delgada, se tudo corresse de forma absolutamente impecável, não éramos capazes de cumprir o nível de serviço estabelecido. Quanto mais para as outras ilhas, porque justamente no Interilhas a SATA tem o monopólio e temos restrições de enorme natureza. E, portanto, há de facto, como o Sr. Paulo Muniz referiu e como julgo que está expresso no requerimento, há de facto restrições estruturais que não podem ser ultrapassadas se não se resolver o problema da carga aérea. A VIA e o CTT usaram e são responsáveis por ter ressuscitado esse esforço um cargueiro chamado Mais Madeira, de um operador, enfim, naturalmente que voa para a Madeira e continua a voar para a Madeira, que por várias vezes nos referiu ter a expectativa de que o Governo Regional pudesse subsidiar os seus voos. Em 22, o Mais Madeira deixou de funcionar, por nossa insistência voltou a funcionar.
esteve a funcionar em 23 e em 24, os CTTs estiveram com esse ónus adicional, com encargo adicional de pagar mais um conjunto de voos a tarifas que são bastante mais caras do que aquelas dos operadores convencionais. E este ano, em abril, voltou a cancelar por inviabilidade. Ora, terei o maior gosto em partilhar com os seus deputados o impacto que houve após o fecho do Mais Madeira, porque é fácil de imaginar, com uma redução de capacidade que era cerca de 1/3 da capacidade, se nós já tínhamos dificuldade em fazer chegar aos Açores tudo aquilo, enfim, porque o problema é sempre do continente para os Açores e raramente, aliás, e nunca dos Açores para o continente. E, portanto, o problema principal neste momento chama-se SATA. Nós teremos o maior empenho e a maior convicção de que voltaremos a estar em níveis de serviço muitíssimo acima dos atuais, assim que a SATA poder voltar a operar como operava. A SATA, por exemplo, não trabalha ao domingo. Isto para nós é absolutamente inaceitável do ponto de vista do impacto que isso tem. Quer dizer, que todos os tráfegos que chegam ao domingo têm logo mais um dia de atraso. Na segunda pergunta que faz, e penso que ainda tenho 1 minuto e meio, o relatório com indicadores por aí que o Sr. Deputado Paulo Ministro também já tinha referido. Vamos lá ver. Não somos nós que estabelecemos quais os indicadores e a forma de os medir. Nós o que temos que garantir é cooperação institucional e operacional para que uma entidade externa, contratada pelo Planacom e paga por nós, naturalmente, faça isso. E, portanto, o apuramento dos indicadores e a granularidade dos indicadores é algo que está definido no contrato de concessão e, portanto, não nos compete a nós, enfim, fazer mais do que, naturalmente, corresponder àquilo que está estabelecido no contrato de concessão, mas essa pergunta, ou se quisermos esse desejo, deve ser expresso ao regulador e não naturalmente ao CTT. Muito obrigado. Terminou, muito bem. Partido Socialista, Sr. Deputado Francisco César. 5 minutos, faz favor. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente. Já foram feitas aqui um conjunto de perguntas, mas permita-me que lhe diga, este é dos maiores problemas que os Açores têm neste momento, porque, como naturalmente compreende, devido à nossa dispersão e condição arquipelágica, a única forma que cidadãos portugueses que vivem em ilhas onde não há um conjunto de serviços, nem acesso à possibilidade de compra de um determinado tipo de produtos, a única forma que têm de aceder a estes produtos é através do serviço postal, através das encomendas que são feitas. E os CTTs são os únicos que prestam este serviço. É verdade que o mercado pode estar liberalizado em determinadas áreas, mas a verdade é também que são os CTTs aqueles que têm a condição e a obrigação, neste momento, ou que se, digamos, disponibilizaram a prestar este serviço. E o serviço não é bom. Nós podemos falar dos critérios que foram definidos pela ANACOM e serem impossíveis de ser cumprido. Nós podemos referir, inclusive, das dificuldades e que, digamos, os objetivos que estão definidos são inalcançáveis. Agora, o serviço não funciona bem, a vários níveis, mesmo internamente dentro da própria ilha. Quem faz uma encomenda, numa Amazon ou num serviço semelhante em que utiliza os CTTs, a encomenda pode demorar 15 a 20 dias. E eu digo isso por experiência própria. Eu próprio já testei colocar uma encomenda aqui nos serviços dos CTTs da Assembleia da República e enviar para Ponta Delgada, portanto, vou direto, e perceber que essa encomenda demora mais de uma semana a chegar. A verdade é também que eu tenho por experiência própria que o serviço postal, uma carta, que seja, por exemplo, enviada pelo posto de saúde da minha freguesia onde eu vivo, a indicar que eu tenho que ser vacinado porque cheguei ou excedi um determinado tipo de prazos, chegou 15 dias depois à minha casa. Obviamente que eu sei que a carta não atravessa a rua. É verdade que ela vai a Ponta Delgada e depois retorna, mas não é admissível que mesmo dentro da ilha demore 15 dias a chegar uma carta que está ao abrigo daquilo que é a obrigação e a concessão do serviço público. E isto acontece por todos os Açores. E isso condiciona e torna os açorianos, como foi dito aqui, cidadãos de segunda em relação ao resto do país. E se nós acrescentarmos a isso o facto de, por exemplo, aquilo que nós nos Açores chamamos o cheque pequenino, que é o complemento de pensão, e outros serviços que são prestados pelo Governo Regional diretamente dentro das próprias ilhas, as pessoas vão buscar as suas pensões com atraso, ou os seus complementos de pensão
com atraso. E quando têm que aceder a um posto dos CTTs, deparam-se com filas de 1, 2, 3 horas. É verdade, posso lhe dizer isso porque sou utente desse serviço. Então, se coincidir com um posto onde os cidadãos e residentes nos Açores têm que levantar o subsídio social de mobilidade, então é o caos total. E isso é um problema que tem que ser resolvido. E, portanto, a pergunta que lhe faço, é verdade que há condicionalismos do ponto de vista das acessibilidades aéreas. Também permita-me que lhe diga o seguinte, não é obrigação da SATA fazer o transporte de correio. Há mais 2 companhias aéreas que voam para os Açores. Estas companhias aéreas podem não estar disponíveis para fazer esse transporte. A SATA disponibilizou-se para o fazer. Em boa verdade, a TAP poderia também fazer esse tipo de transporte. Bom, o número de voos não se reduziram para os Açores, aumentaram. Todos os anos há mais voos, pode haver menos disponibilidade para carga, porque esses voos têm ao mesmo tempo que ter o serviço postal, têm que ter o transporte de peixe, têm que ter um conjunto de outras mercadorias que concorrem com o serviço postal. Agora, é um facto que os critérios mínimos de razoabilidade de serviço público prestado aos açorianos não está a ser cumprido. Do continente para os Açores, no interilhas e dentro da própria ilha. Digo-lhe isso por experiência própria, por testes que nós fizemos, inclusive, aqui no grupo parlamentar, para ver se estava a funcionar bem, e por aquilo que é comumente aceite em termos de sociedade, que é os serviços não funcionam bem. Podem fretar aviões, como já fizeram no passado. A Força Aérea já ajudou, o Consórcio Mais também em tempos o fez, e poderiam atualizar, ou não sei, já foi atualizado, o contrato dos CTTs com a própria SATA, que aquilo que eu bem me lembro, era um contrato tão antigo que ainda era escrito à máquina, era datilografado, e era um mau serviço que era prestado, e era um mau contrato, dito pelos próprios CTTs e pelos funcionários dos CTTs. A pergunta que lhe coloco é o que é que podem fazer para resolver este assunto? Ok, está colocada a pergunta, Sr. Deputado. Está bem? Viu? Sim, perfeito. Muito obrigado. Senhora Presidente do CTT, para responder então, são 5 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado. Enfim, eu estou genericamente de acordo consigo no que diz respeito à frustração que sente, no seu caso como açoriano, no nosso caso como prestador de serviço. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, também esclarecer um ou outro equívoco. O Serviço Universal, o contrato de concessão do Serviço Universal, inclui a entrega de encomendas. O grosso das encomendas que vão para os Açores não tem nada a ver com o Serviço Universal. Portanto, é uma operação em mercado e, portanto, aquilo que são os efeitos de insularidade e da extrema, digamos, a periferia que afeta a região, são problemas que dizem respeito ao funcionamento do mercado. O serviço público, este e todos os outros, têm por objetivo suprir falhas de mercado. A principal falha de mercado que existe, a propósito do tema que nos traz aqui hoje, é o da falta de disponibilidade de capacidade de carga aérea no fluxo Portugal-Açores, continente-Açores. E infelizmente, nós não podemos fazer mais do que fizemos, porque quando houve mais madeira e quando não havia mais madeira, nós tentámos convencer e convencemos o operador a funcionar, fretámos aviões, tivemos esse custo adicional, nós esgotamos toda a capacidade que nos dá a TAP, toda a capacidade que nos dá a SATA, e os dados são aqueles que referi, Sr. Deputado, em que nós temos, até hoje, só neste ano, em 25% dos dias, ficámos abaixo ou profundamente abaixo da capacidade. Portanto, nós não podemos fazer mais. O que é que nós podíamos fazer? Há ainda uma alternativa que não tem estado aqui presente, mas que também tenho gosto de referir, que é o do navio. O navio, obviamente, para os Açores demora muito mais tempo, para os níveis de serviço a que estamos a falar, naturalmente não serve, mas quando não há alternativa, o que fazemos é melhor ir de navio do que ficar parado em Lisboa, no Porto. E o que acontece? Isso o que faz é uma hipersazonalidade por concentração, e nós, com a disponibilidade que a lei laboral nos permite, também alteramos a forma de presença das pessoas nos nossos centros para podermos concentrar a sua presença quando chega ao navio, mas isso é impossível. No dia em que chega um navio, como pode imaginar, ficamos com saldos de encomendas que demoram muito tempo a distribuir. Outro equívoco que gostaria de esclarecer, enfim, é só uma curiosidade, a carta que vem do posto de saúde do outro lado da rua para a sua casa, de facto, não vai a Ponta Delgada, vem a Lisboa ou vai ao Porto para ser processado e depois volta. Porque mas é assim que funciona esta indústria, porque não há capacidade operacional
para fazer essa separação. Como sabe, essa separação hoje em dia é feita automaticamente. Nós hoje temos, enfim, 25% do correio que já tivemos. Nós já entregamos 6 milhões de cartas todos os dias. Hoje entregamos, num dia bom, 1,5 milhão de cartas. Como podem... Não, estou de acordo, 15 dias não é normal e, portanto, enfim, há sempre casos patológicos. Sr. Deputado, nós entregamos 1.500 cartas por dia e cerca de 700 mil encomendas. E as 700 mil encomendas que nós entregamos... Peço desculpa, 1,5 milhão por dia. E as 700 mil encomendas, só para nos centrarmos num tema que nem sequer tem a ver com o Serviço Universal, é em mercado e em plena concorrência. Nós entregamos 700 mil encomendas com níveis de qualidade, portanto, entrega à primeira tentativa, da ordem dos 97%. É excelente, mas 3% de 700 mil encomendas são 21 mil encomendas. Ou seja, com um nível de desempenho excelente, que é do melhor que há no mundo, o nosso cliente mais exigente, que é a Amazon, exige-nos 98,5%, e, portanto, mesmo que seja 98,5%, 1,5% são 15 mil encomendas. Portanto, falhar 15 mil encomendas, falhar o padrão de 15 mil encomendas, significa, mesmo assim, um desempenho excepcional. E, portanto, é preciso pôr as coisas em perspectiva. Agora, eu não quero com isto, de modo nenhum, senhores deputados, primeiro, dar a ideia de que as coisas estão bem. Não estão bem. Temos toda a disponibilidade para fazer mais. Temos aberto mais pontos de presença, temos reforçado as equipas, temos alterado os métodos de distribuição e temos tentado contratar. E esgotámos todos os meios aéreos que há. A falha de mercado que está aqui por resolver, repito, para terminar, é uma falha de mercado de capacidade de transporte aéreo. E essa nós não conseguimos suprir. Eu, tendo tempo, enfim, ainda vou iniciar este tema e tentarei regressar a ele, nós tentámos, na negociação do contrato de concessão atual, e esteve presente até ao último dia da negociação, que pela primeira vez na história, enfim, do Correio em Portugal, o serviço público pudesse ser objeto de financiamento pelo Orçamento de Estado, para justamente duas sugestões que fizemos. Uma, apoiar o funcionamento de postos de correio em juntas de freguesia, que nos custa cerca de 8 milhões de euros por ano. 2, para reforçar e termos linhas dedicadas de carga postal para as regiões autónomas. E infelizmente, no final do processo negocial, o Governo preferiu não ir por aí. Agora, nos segundos que tenho, e se me der um bocadinho a mais desta vez, Sr. Presidente, eu diria algo que é muito importante. Nós temos, creio que os Srs. Deputados vão estar a discutir o orçamento dentro de dias, 17 mil milhões de euros para a saúde, 4 mil milhões de euros para a segurança, não sei quantos mil milhões de euros para a educação, não sei quantos mil milhões de euros para a segurança social. Sabem qual é a dotação orçamental para o Serviço Público de Correio, de que tanto falamos? 0. Portanto, isto é um serviço público que é financiado pelos seus utilizadores. E para suprir falhas de mercado extremas, como é aquela que aqui está, não funciona. E, portanto, teria sido excepcionalmente interessante, e é excepcionalmente interessante, e depende também, porventura, da ação política dos senhores deputados, garantir que nós conseguimos ter, no funcionamento do mercado, ou através de contributos do Orçamento de Estado ou do Orçamento do Governo Regional, a criação de capacidade aérea que hoje em dia o mercado não fornece. E, portanto, nós isso não vamos ser capazes de resolver. Faremos tudo o resto, mas não seremos capazes de fazer isso. Muito obrigado. E peço desculpas por ter cedido o meu tempo. Não tem de quê. Muito bem. Senhora Deputada Angélica da Teresa, Iniciativa Liberal, 4 minutos. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecer a presença do Sr. Presidente do CTT. Bem, relativamente à SATA, a Iniciativa Liberal tem uma posição muito crítica, que aliás é pública, e o nosso deputado regional tem defendido ou a venda, ou o encerramento, ou a insolvência da empresa, porque aquilo que existe neste momento, aquilo que é neste momento é um NIM, não é absolutamente nada. Aliás, como bem referiu, há ilhas que, se não for a SATA, não há outra forma de cobertura, e, portanto, isto não faz sentido nenhum num país europeu. Tem que ser aberta à concorrência, e quando temos uma base que não funciona, obviamente que tudo daquilo que depende da base depois vai descarrilar. A minha pergunta é, porque há muitos operadores que têm feito isso no transporte de encomendas, é se tem havido alguma negociação, inclusive com concorrentes do CTT, para que a partilha de viagens do correio
se faça naturalmente depois com um encontro de contas ou com um pagamento de verbas, porque isto no setor da logística, como o Sr. Presidente sabe, tem sido feito, até para partilha de custos e acaba por ficar mais barato para qualquer dos operadores saber se isto alguma vez esteve em cima da mesa ou não, ou se faria sentido ou não, dado que desconheço se já houve negociações nesse sentido. E para já esta era a nossa dúvida. Muito obrigada. Senhora Deputada, para responder, Sr. Presidente do CTT, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, em relação aos seus comentários de monopólio, estava só para reforçar que há um monopólio de facto em algumas ilhas da operação do CTT, porque o resto do mercado não quer lá ir. Agora, o único monopólio formal que existe é, de facto, o da SATA no Interilhas. E esse, de facto, só depende, quer dizer, depende em primeiro lugar da vontade política e depois é preciso que o mercado acorra a resolvê-lo. A sua pergunta tem que ser cuidadoso na resposta, porque, naturalmente, quer a lei, quer a Autoridade da Concorrência têm preocupações sempre que se fala de negociação entre concorrentes. A resposta é sim, já fizemos isso, e da última vez que ativámos o Mais Madeira, houve, de forma cuidadosa e prudente, a preocupação de verificar, porque nós próprios não seríamos capazes de esgotar, porque o Mais Madeira não está sempre a viajar, não seríamos capazes de esgotar sempre a capacidade e fomos capazes de verificar que havia outros interessados. E assim foi, até que o consórcio resolveu, como referi, em abril deste ano, cancelar por considerar que é inviável. E os preços do Mais Madeira eram, naturalmente, como podem imaginar, muito superiores aos preços das companhias estabelecidas. O que há é um outro fenómeno que ocorre com frequência, que é os nossos concorrentes, o que fazem é, digamos, alguma discriminação positiva e enviam-nos a nós, em alguns casos, encomendas que são, em boa verdade, encomendas que contrataram com os seus clientes para que elas possam ser entregues. E nós não podemos fazer muito mais do que isso, nós não nos podemos sentar à mesa a combinar partilhar meios, mas há quem o possa fazer e, portanto, com as preocupações de natureza legal que temos que ter, diria que temos toda a disponibilidade para essa partilha de meios. Nós hoje já somos objeto de alguma escolha arbitrária e arbitral dos nossos concorrentes, porque sabem que não conseguem ser competitivos ou simplesmente não conseguem dar o nível de serviço que contratam e enviam por nós, mas teríamos, obviamente, toda a disponibilidade para partilhar meios, porque justamente é aqui que há uma falha de mercado clara. E mesmo para alguém que, presumo, tem preocupações, digamos, de liberdade de funcionamento do mercado, como será o caso da Sra. Deputada, é aceitável que as falhas de mercado sejam supridas por ação do Estado e por intervenção política. Diria também já agora, voltando ao tema da Amazon, que cada vez que o Sr. Deputado faz uma encomenda da Amazon, não escolhe o CTT. A Amazon escolhe a entidade que considera, está lá se pedir para entregar num locker. Se não pedir para entregar num locker, não sabe quem vai entregar. Mas pronto, só para resolver este ligeiro equívoco. Muito obrigado. Muito bem, senhores deputados. Então, vamos fazer a segunda ronda. Pergunto aos grupos parlamentares se alguém tem interesse em inscrever-se para a segunda ronda. Pronto, então, PSD, Chega e Partido Socialista. Senhor deputado Paulo Muniz, são 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvi com muita atenção as explicações que o Sr. Presidente da Comissão Executiva teve a amabilidade de nos dar, mas há 2 aspectos que nós não podemos deixar de comentar. Eu percebo quando falou que os indicadores foram ajustados, segundo, da sua perspectiva, o maior realismo, mas para nós subsiste um problema que, independentemente dos indicadores que estão formalmente definidos e que são obrigados a serem cumpridos, era de extrema importância conhecermos para cada ilha dos Açores, ou para cada grupo de ilhas, admito que será mais fácil, quais são os níveis de serviço atualmente, por exemplo, em 2024, que foram prestados. Independentemente desses indicadores terem sido, e como foram, passados de 24 para 7, não é essa a questão. A questão é se internamente têm esses indicadores, se na base de dados que a ANACOM recebe, se é possível expurgar esses indicadores para nós conhecermos
em termos internos dos Açores, as diferenças que subsistem. E uma segunda questão, e esta é mais pragmática, eu sinto um certo baixar braços do Sr. Presidente em relação à disponibilidade da carga aérea e, portanto, esta questão pareceu-me que a encara com um certo fatalismo português como ao fado. Portanto, não há capacidade aérea e, portanto, vamos ficar assim. Eu não me posso conformar com esta posição, porque temos que ter soluções. E as soluções têm que aparecer. Dir-me-á, tem um custo que, porventura, não é acomodável naquilo que é o restante serviço. É outra questão. Agora, não podemos contentar-nos com a resposta que não há solução, não há carga aérea e é assim. E, portanto, sobre essa matéria, lamento dizer que nós não entendemos ser esta a resposta que precisamos para este problema. Muito obrigado. Sr. Deputado, as perguntas são agora em conjunto e depois finaliza e conclui. A Sra. Deputada Ana Martins, outra vez? Faz favor, Sra. Deputada Ana Martins do Chega. Obrigada, Sr. Presidente. Eu faço a questão, o Sr. Presidente do Conselho de Administração referiu que, se a memória não me engana, que aumentaram para 150 pontos nacionais. Então eu pergunto, e em relação às ilhas, quantos pontos abrirem nas ilhas? Porque, por exemplo, na minha ilha, que eu sou da Ilha Terceira, fecharam postos, o caso do posto no aeroporto. Em relação aos recursos humanos, gostava de saber qual é a média por posto, porque nas horas mais problemáticas, no caso lá em Angra-do-Heroísmo, na hora do almoço, às vezes só temos um funcionário, 2, e temos filas enormes. Eu acho que os Correios têm acho que temos aqui um problema de má gestão. Principalmente no fim do mês, quando as pessoas vão receber as suas reformas, por exemplo, na praia, fecharem na hora do almoço o CTT, acho que era uma hora que devia estar aberta, principalmente nos fins do mês, naquela última semana, para as pessoas haver mais flexibilidade. E depois, o que mete-me confusão é como é que outras transportadoras públicas, como a DHL, faz-se uma encomenda do continente, está na ilha em 2, 3 dias. Obrigada. E terminou a Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco César, PT Socialista, faz favor. São 2 minutos, Sr. Deputado. Muito bem. Sr. Presidente, aquilo que eu entendo das suas palavras, e corrija-me se eu estiver enganado, é de que aquilo que são as obrigações, chamemos-lhe assim, de serviço público, a que o CTT estão obrigados, estão esgotadas. Ou seja, a empresa foi até o limite daquilo que consegue fazer com as obrigações que tem, com os recursos que tem disponíveis. Bom, se entende assim, ou seja, se não consegue fazer mais com estas limitações que tem, nós temos que ser pragmáticos, e é para isso que aqui estamos, é para resolver problemas. Bom, qual é o caminho que deve ser seguido para resolver o problema? Seria um aditamento, por exemplo, a obrigações de serviço público, em que haja contrapartidas da parte do Estado para poder garantir melhores acessibilidades do ponto de vista de carga. Muito bem. Melhores acessibilidades do ponto de vista de carga às regiões autónomas, com um contributo ou um apoio público, ou um encontro de contras, ou um apoio aos custos, digamos, desse transporte. É o Estado enverdar por um projeto que já existiu em tempos, de haver um avião cargueiro de serviço público em permanência, não só para os Correios, como para todo o tipo de carga, e enquanto é que quantifica a necessidade de apoio do Estado, caso considere, como aquilo que eu inferi das suas palavras, de que estão esgotadas, de que este modelo está esgotado e que não é possível ter melhor serviço com base neste modelo. Muito obrigado. Sr. Deputado, então terminamos o período de perguntas e agora sim tenho a oportunidade de responder no cômputo de 6 minutos e para concluir, porque será assim que iremos concluir então esta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Muniz, pensei ter sido claro, não fui, relativamente ao tema dos indicadores. Os indicadores são feitos por amostragem. A maior parte dos produtos que nós referimos do Serviço Universal não são produtos traceable, são produtos cujo nível de serviço
se quisermos, cujo nível de qualidade só pode ser referido por amostragem. As regras da amostragem são aquelas que estão definidas e não são praticadas por nós. Em alguns dos produtos, nós temos a capacidade de saber quais são os níveis de serviço que estamos a prestar. E, portanto, no fundo, eu repito a minha sugestão anterior: se houver indicadores para os quais, manifestamente, me parecem interessantes, para os quais os senhores deputados precisem, é junto do regulador que esse pedido deve ser feito. Os nossos indicadores de natureza operacional são, obviamente, muito incompletos e são feitos por amostragem, e nós não participamos na amostragem, porque isso é feito por um terceiro. Quanto ao fatalismo, eu tenho mesmo a recusar, porque, e dava-lhe um exemplo, se eu fosse fatalista, não tinha aceito, devia desempenhar estas funções em 2019, quando a ação estava a 2,16 €, lojas fechadas, a reputação, enfim, na lama, e em que havia incerteza grande sobre se havia ou não havia lugar para futuro nesta companhia. Eu recordo, senhores deputados, de que neste período, em que eu aqui estou, desde 2019, temos aqui ao lado um operador postal, um pouco mais jovem do que nós, tem apenas 350 anos, nós temos 505, fazemos para a semana. Este operador postal fechou durante o Covid e registou perdas nestes últimos 6 anos de 2 mil milhões de euros. E é um operador público, detido pelo Estado, é a maior empresa pública de Espanha e, portanto, se eu fosse fatalista, não tinha aceito este desafio. A empresa hoje é maior, é mais pujante, é líder do mercado na Península Ibérica e, portanto, recuso, com todo o respeito, essa sugestão de fatalismo. O que disse foi outra coisa, é que não depende de nós, e procurarei ser explícito ao responder ao Sr. Deputado Francisco César, não depende de nós aquilo que falta para que as coisas passem a funcionar melhor em relação aos Açores. A Sra. Deputada Ana Martins ter-me-á interpretado mal. Os números que dei são os números dos Açores. Os pontos de presença em Portugal são um bocadinho maiores. Nós temos 569 lojas em Portugal, 1.800 postos de correio e mais de 5.000 agentes Pay Shop. Só para dar uma ideia, já agora que usei o benchmark com Espanha, que é cerca de 5 vezes e meia maior do que Portugal, tem 4.200 pontos de presença. Nós temos 2.300. Ou seja, nós temos 8 vezes a densidade de Espanha. Isto para dizer que este serviço público, que custa zero aos contribuintes portugueses, e que um dia vai deixar de custar zero, porque vai ser impossível financiá-lo pelos selos, tem este nível de qualidade. Já agora, enfim, se me é permitido uma pequena graça, enfim, respeitosamente, o meu colega da Anpost, que é o operador de correios irlandês, é uma empresa do Estado, um belo operador, dizia há dias numa reunião aqui em Lisboa: os meus custos operacionais com a atividade de correio são da ordem dos 400 milhões de euros por ano. Se eu fosse financiado como vocês são, ou seja, apenas pelos clientes, quando só houver uma carta para distribuir, o selo vai ter que custar 400 milhões de euros. É para aí que nós vamos. Isto para dizer que é a minha opinião pessoal convicta, e já o expressei publicamente e reservadamente, e em quem devo expressar, é estritamente impossível que no final deste contrato de concessão o serviço público possa continuar a ser financiado apenas pelos seus utilizadores. E eu acho que eu gostaria de viver num país em que há um serviço público de correio, mas nós somos já o último país da Europa em que o serviço público não tem contribuições de orçamento de Estado. A DHL, Sra. Deputada, que lhe entrega 2 dias depois, ainda bem que o faz, porque quem entrega as encomendas da DHL nos Açores são os CTT. Portanto, ainda bem que está satisfeita com o nosso serviço nesse caso. Os nossos recursos humanos variaram nos Açores de 2023 para este ano, passaram de 166 para 161. Portanto, são relativamente estáveis, apesar do correio ser cada vez mais baixo, como saberá. Finalmente, Sr. Deputado Francisco César, agradeço também muito a forma construtiva como coloca as suas perguntas. Eu não sou capaz de deixar aqui uma sugestão de quanto gostaria, mas temos o maior gosto em preparar, em modelar esse esforço e em partilhar convosco posteriormente. Diria, sem dúvida, que um avião dedicado era uma solução. É-nos relativamente indiferente sermos nós a operar o avião ou ele ser prestado pelo mercado. A minha convicção pessoal e a minha preferência é que, enfim, nós não somos especialistas em aviação. Há volume para um avião, e há volume para um avião, e se houver um avião, há mais clientes, em linha com a sugestão da deputada, peço desculpa, não, Angélica
Angelique, peço desculpa, não fixei o seu nome, de acordo com a sugestão que foi do Estatuto da Iniciativa Liberal, não só nós utilizaríamos, como certamente os nossos concorrentes também utilizariam. E até, porventura, promoveria a concorrência. E, portanto, tanto faz. Enfim, haver um financiamento direto para suprir esta falha de mercado seria uma possibilidade, aquela que nós propusemos e que esteve presente até o último dia de negociação do contrato de concessão, haver, pelo lado do mercado, quer seja por imposição de serviço público, a um dos operadores existentes, quer seja de outra forma qualquer, esse é o problema. Portanto, nós, quando dizemos que esgotamos, não é porque estamos fatalmente condenados a não conseguir fazer nada. Nós, do nosso lado, haveremos de continuar sempre a tentar melhorar. Agora, neste momento, temos este objetivo que eu tentei, desculpem, esta restrição que eu tentei objetivar, quer dizer, em 25% dos dias deste ano, nós estivemos muito abaixo daquilo que era a necessidade contratualizada. Pronto, também diria que é natural, e aqui espero digamos, não ofender nenhum dos seus deputados, estou certo que não o farei, mas é natural que os níveis de serviço para uma região, digamos, extrema e periférica tenham que ser naturalmente um pouco mais baixos, porque é economicamente inviável que eu não seja. E também é operacionalmente inviável que eu não seja. Agora, isto para dizer que o Sr. Deputado Paulo Muniz não deve encarar como uma concessão de derrota que os indicadores para as ilhas sejam como são, menos exigentes do que são, por exemplo, ao continente, porque isso decorre da própria natureza geográfica e da condição da região. Mas eu teria o meu gosto em ter esse debate consigo, e nós estamos cá para fazer aquilo que for o que nos pedem. O que nos pedem hoje é, de facto, já são níveis de serviço abaixo daqueles que são exigidos para o continente. Quando forem outros, cá estaremos. Enfim, eu gostaria só de recordar, e com isto procuraria terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que este serviço público é, enfim, eu acho que é, apesar do correio ser cada vez menos importante do ponto de vista do funcionamento da sociedade e da economia, é ainda essencial, em particular para as camadas de população mais desfavorecidas, para as regiões, quer do interior, quer das regiões autónomas, que são naturalmente menos favorecidas. É essencial que Portugal continue a ter um serviço público de correio e de qualidade. É preciso encarar que um serviço público existe para cumprir falhas de mercado e é preciso aceitar, então, custear as consequências de querer ter um serviço público. E eu, do ponto de vista, enfim, enquanto cidadão, não foi por isso que aqui vim, mas não deixo de dizer, acho que é uma pena que nós não tenhamos de ter um serviço público devidamente financiado para, enfim, suprir, entre outras coisas, os problemas da falta de coesão territorial. Muito obrigado. Muito bem, julgo que está entendido perante a problemática qual é a posição da administração do CTT. Gostava de agradecer especialmente porque sei que a administração do CTT teve de se reajustar para conseguirmos realizar esta audição antes do processo do orçamento. A não ser feito, estaríamos a falar de dezembro, o que seria sempre demasiado tardio para a atualidade do tema, e por isso agradeço o facto de terem colaborado com a Comissão e com a Assembleia da República. Senhores deputados, temos uma ordem ainda extensa para cumprir, portanto, vamos manter-nos para continuarmos a nossa reunião. Muito obrigado.